Irmãos, nós acabamos de terminar 2 meses, né, falando sobre Sansão, certo? E essa pregação agora é uma pregação avulsa, ela não está dentro de uma série, nós estamos preparando uma outra série para vocês. Mas é um assunto que eu gostaria muito de conversar, já faz algum tempo com a igreja, não é? Que é sofrimento. Começar com uma citação que diz: é um símbolo do sofrimento. E é disso que se trata a fé cristã. Ela lida de frente com essa questão do sofrimento como nenhuma outra religião no mundo faz. Qualquer outra religião, de certa maneira, foge do assunto. O cristianismo tem em seu próprio cerne essa questão do sofrimento. Eu gosto, é óbvio, né? Eu gosto, sou apaixonado, eu amo o Evangelho, mas existe uma característica do Evangelho em especial, bíblica, que eu amo, que é o quanto o Evangelho, a Bíblia, ela tem um olhar nu e cru a respeito da vida. Não é pintado um quadro de rosas, mas pelo contrário, muitas vezes de forma até brutal. A Bíblia é muito sincera e honesta no relato de como é a vida aqui nessa terra. Não é? Enquanto outros fogem de assuntos difíceis, como o próprio sofrimento, e evitam falar disso, o Evangelho tem na sua base o sofrimento. Porque Cristo morreu por nós, de uma forma extremamente sofrida. E hoje nós vamos olhar para um relato que está no livro de Marcos. Um relato onde nós vamos ver Jesus confrontando o problema da dor, do sofrimento de frente. E, claro, nós vamos ler os versículos e tirar lições, reflexões e aprender como lidar com a dor através da nossa fé e com esperança. Então nós vamos ler Marcos capítulo 5, nós vamos ler do versículo 21 até o 42, vou dar alguns minutos para que aqueles que trouxeram suas Bíblias possam abrir, acompanhar. Quem está com a sua Bíblia, acompanhe pela projeção. Vamos lá. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor, vem e põe as mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu. Deixa eu ler aqui para saber quando que ia acabar, para vocês não ficarem perdidos, né? Apertando-se ao seu redor, no meio da multidão, estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía, sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a salvou. Vá em paz. Seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto os discípulos, não é? Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago.
Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação, porque fazia parte daquela cultura, quando alguém falecesse, não é? Iam as mulheres que choravam, e muitas vezes levavam música, não era assim, que era, vamos dizer assim, o velório deles. Então, com certeza, havia muito tumulto mesmo ali. Então entrou e perguntou, por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando pela mão, disse-lhe, Talita cumi, que quer dizer, menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato, começou a andar. Todos ficaram admirados. Nós vamos até aqui. Nós temos o desafio de conversar sobre esse texto. Nesse texto nós encontramos 3 histórias que elas se entrelaçam de sofrimento. Nós temos o pai, que obviamente se o teu filho está em sofrimento, você está em sofrimento. Nós temos a mulher doente e a menina que está morrendo. 3 histórias de sofrimento, 3 relatos que se entrelaçam, mas todos apontam para a mesma direção, que é o quê? A fé e a esperança em Jesus, em meio a terríveis circunstâncias. Então nós vamos começar focando em Jairo. Vamos começar por esse personagem, depois nós vamos caminhando nos versículos. Então, versículo 22, parte 1, o desespero de Jairo. Então chegou um dos líderes da sinagoga local. Para que fique um pouco mais claro, não é exatamente o que eu vou falar, mas para que fique um pouco mais fácil de entender, sinagoga veja como uma igreja. Então Jairo, imagine ele como um pastor presidente de uma igreja, tá bom? Fica um pouco mais claro para você conseguir entender. Tá? Chamado Jairo, quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés, suplicou repetidas vezes, a minha filha está morrendo, por favor, venha e põe as mãos sobre ela, cure para que ela viva. Não é? Então esse é o primeiro personagem. Aqui nós temos o líder de uma sinagoga, ou seja, um homem com grande influência e uma posição elevada socialmente naquela sociedade. Isso significa que ele era acostumado a ser ouvido e ele exercia muita influência, não é? Nas pessoas, porque ele tinha grande respeito da sociedade. Mas quando a sua filha adoeceu gravemente, toda essa segurança não serviu de nada. Seu status, sua riqueza, sua influência, sua posição, nada disso podia salvar sua filha. Diante dessa situação, Jairo fez algo que ele nunca havia feito. Porque os líderes religiosos tinham Jesus como um impostor. Então não era nem bom Jairo ser visto perto de Jesus. Mas ele ignorou tudo isso. E ele foi de forma desesperada, se jogou aos pés de Jesus e repetiu várias vezes, não é? Que a filha dele estava morrendo e que Jesus poderia curá-la. Quebrado e desesperado. Logo de cara você já tem aqui uma situação muito comum, não é? Muitos Jairos, talvez você já foi um Jairo, talvez eu já fui um Jairo. Pessoas que estão seguras e confortáveis em cima da sua montanha. Afinal de contas, tem uma certa condição social, algum tipo de status, respeitado, respeitada, gera influência na sociedade. Até que uma crise repentina tira todas essas bases. Seu dinheiro, teu status, tua influência, não servem de exatamente nada. E você perde então as bases da sua vida. E nesse momento talvez seja um momento que você faça algo que você nunca fez. Que é de fato se voltar para Cristo. Não é? E são nesses momentos que Deus, de fato, Ele usa como um chamado para nós nos voltarmos completamente a Ele. Timothy Keller, um grande escritor, teólogo, pastor, já não está mais conosco, mas brilhantemente ele disse
Você não sabe que Jesus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tem. Ou seja, muitas vezes somente através da dor, da perca, é que nós, presunçosos, queremos nos tornar de fato dependentes de Cristo. Então nós já começamos a pintar um quadro aqui de que existe talvez algum sentido no sofrimento. E no versículo 24 continua, Jesus foi com ele, Jesus atendeu o pedido dele, e todo o povo seguiu. Então, falava que tinha uma multidão, então uma multidão em volta, Jesus andando, Jairo do lado, com certeza trêmulo, desesperado, suando, não é? E apertando-se ao seu redor, que é o versículo 24, apertando-se ao seu redor, e no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia, ou seja, um fluxo de sangue que não parava. Com certeza não era uma hemorragia grande, mas era uma hemorragia que ela pingava, ou seja, ia destruindo ao longo do tempo. Então veja, Jesus acatou o pedido de Jairo, gentilmente se colocou à disposição e foi com ele em direção à casa. No meio do caminho surge essa mulher, doente, há 12 anos. Não é? E Jairo desesperado, não é? Tenta se colocar na posição desse pai, se você emocionalmente conseguir. Não é? Jairo desesperado, numa situação extremamente urgente, agora precisava esperar e confiar. Não é? Porque Jesus parou para conversar com essa mulher. Jairo sabia que a cada segundo sua filha piorava, mas ele teve que, com muita fé, né, e muita paciência, aguardar ao lado de Jesus. Claramente, Jairo ele demonstrou muita fé em ter procurado Jesus. Não é? O fato de ele ter procurado demonstra que ele cria, de fato, que Cristo tinha poder para curar a filha dele. Mas agora ele precisa continuar a demonstrar essa fé na capacidade de esperar pacientemente Jesus voltar a andar com ele em direção à casa. E por que pacientemente? Porque, obviamente, a impressão que nós temos aqui é que Jesus está totalmente atrasado no cronograma, porque Jairo tem uma questão urgente. E questões urgentes você não para nem para pensar direito. Quem já não teve uma questão urgente? Não é? Quem já não orou a Deus com uma questão urgente? Não é? Talvez você seja santo demais. Não é? Mas eu já fiz orações a grito em momentos de urgência. Não é? E a maior frustração é você sentir que Jesus está atrasado, que no meio do caminho ele parou para conversar. E obviamente é uma decepção, talvez mais que, melhor dizendo, não uma decepção, mas mais que isso, uma frustração tremenda, porque você está totalmente de mãos atadas. É por isso que você está indo até Deus. E o único que poderia te ajudar parece que está atrasado. Já ele está assim, né? Mas, e se nós vermos esse aparente abandono de Jesus, esse aparente atraso de Jesus, como um convite ou então uma oportunidade para nós crescermos em fé e em maturidade? Quando eu digo crescer em fé, de fato, fortalecer a fé de que nada sai do controle dele. E se nós mudarmos um pouco a forma de olhar para isso? E óbvio, eu sei o quanto é fácil falar. E de verdade eu sei o quanto é fácil falar. Porque imagina a cena, Jairo desesperado, tendo que ver Jesus calmamente conversar
atender e estar 100% focado naquela mulher que, ok, estava há 12 anos doente. Mas qual é o pensamento lógico? Minha filha está à beira da morte. Ela está há 12 anos doente. Ela não aguenta mais 20 minutos? É sério, Jesus? É sério? 12 anos não morreu, vai morrer em 20 minutos? Agora eu tenho uma filha que pode morrer em 2 minutos. E é verdade, não é? É verdade. Então, obviamente, essa conta não fecha na nossa cabeça. O pensamento é: Jesus perdeu a noção. O relógio dele está em horário de verão, quando na verdade nós estamos em outro horário. A situação é urgente. Por que Jesus não se apressa? Porque ele se deu, vamos dizer assim, ao luxo de parar para conversar. Ele não poderia ter falado para aquela mulher, tipo, ó, vem seguindo, já já eu falo com você. Irmãos, lendo isso aqui, eu acho que já era até que se segurou muito bem. Não é? Você nunca viu vídeos em UPAs, hospitais, quando o médico se atrasa e o filho está com uma urgência? Rapaz, o pai e a mãe estão virando o hospital, botando fogo. Não é? E eu não julgo, talvez eu estaria fazendo pior. Talvez eu estaria pegando Jesus aqui nas costas, saindo correndo, e falar: minha filha, se vira. 12 anos você se virou, se vira mais uns meses aí, que eu tenho uma questão importante aqui. Né? Mas nós estamos aqui, não é? Nós estamos demonstrando fé a Cristo, então vamos dar o ponto da dúvida, o benefício da dúvida, não? A Jesus. Porque Ele, com certeza, deve saber o que está fazendo, não é? Nós que estamos perdendo talvez algum detalhe aqui. E a primeira reflexão é que nós medimos o tempo de uma forma, nosso tempo é medido de forma quantitativa, né? Nós temos segundos, minutos, horas, e isso não para. O relógio não para, não é? O mundo não para de girar. Então não há pausa no nosso tempo, não há como voltar atrás, refazer uma situação para ter um resultado diferente de novo no futuro. O que aconteceu, aconteceu, o passado não se muda, você não pausa momentos e você arca com as situações daquilo que você fez. Então, nesse sentido humano, ou seja, a forma como o tempo funciona para nós, perceba, nós somos de fato dominados por um senso de urgência gigantesco. E se nós temos um senso de urgência gigantesco, porque o relógio não para, obviamente não é à toa que nós estamos com uma epidemia gigantesca de grande ansiedade. Não é? Ansiedade, excesso de futuro. Não é? E muitas vezes ansiedade e depressão. Excesso de passado, excesso de futuro. Diante dessa realidade, qualquer atraso para nós é um grande problema. Não dá para pausar. Agora, você parou para pensar que Deus é o Criador e sustentador do universo. Ou seja, Ele existia antes das leis da física existirem. Ele as criou. Ele é a parte disso. Claramente, Ele não está limitado ao nosso tempo. O tempo dele é outro. Deus se move não usando o nosso relógio e o nosso calendário. Deus não tem o nosso cronograma. Deus se move usando os seus propósitos eternos. Então, já que o tempo de Deus não é limitado como o nosso, Ele não se move usando o nosso relógio e calendário, a paciência em esperar, ela não aparece somente como uma virtude para nós, mas como uma visão. Ou seja, um horizonte se amplia. Como assim uma visão? Então, entendendo que o tempo de Deus é diferente, nós aprendemos a ter paciência durante o sofrimento, porque agora nós temos uma visão de que cada atraso de Deus pode ser uma grande oportunidade para que os propósitos dele se cumpram em nossas vidas no tempo perfeito e não no nosso tempo. E diante disso,
por que você apressaria ele? Percebe? Então, não é? A paciência agora, ela não é somente esperar, é uma mera espera em dor e sofrimento. Ela se torna uma oportunidade de nós percebermos Deus agindo e as oportunidades que Ele cria para nós nos momentos oportunos. Oportunos porque aqueles seriam os melhores momentos. De novo, é óbvio que isso gera um grande desafio para o nosso imediatismo. Certo? Irmão, não sei você, mas eu trabalho um trabalho de escritório. Basicamente a minha vida, irmãos, em grande parte do tempo, é ler e escrever. Ler e escrever. E hoje nós usamos, obviamente, a internet como grande acesso. Se eu entro num site, ele demorou 2 segundos, a tela ficou branca, eu já estou, essa internet aqui está com... Não é possível, não é possível. Imediatismo, óbvio, imediatismo, tudo é rápido hoje, né, irmãos? Agora, isso gera um desafio para esse imediatismo. Nós temos que... É um desafio na forma como nós encaramos a espera. Mas, então, esperar com confiança e fé, diante dessa realidade de que existem os tempos oportunos e perfeitos, e nós não sabemos quais são, e eles não são os nossos, conseguir esperar com essa visão, liberta nós desse desespero frequente que acompanha nossos atrasos. Né? Então, permite você viver com uma esperança que ela não é mais apressada pelo medo, mas fortalecida pela certeza de que tudo tem o seu tempo e lugar diante da soberania de Deus. E talvez seja válido você fazer o exercício, né? O que é que você está passando na sua vida neste momento, que você precisa ter essa visão, ampliar essa visão. Você precisa ver além da linha do nosso relógio e confiar no propósito de Deus. Agora, enquanto Jesus estava ali, surgiu essa mulher, não é? No relato, que é a mulher doente. E agora nós vamos dar uma pausa aqui em Jairo, porque entrou uma nova personagem na história. E eu quero olhar um pouco para ela com atenção, porque ela pode nos ensinar muito sobre determinação e fé. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Diferente de Jairo, comece a ver aqui os paralelos das histórias. Diferente de Jairo, essa mulher nem nome tem. Posição, então, esquece. Claramente é uma pessoa excluída, não é? À margem da sociedade. E, de fato, ela era. Ela era considerada uma mulher suja e imunda. Ela não era para estar ali, ela não poderia participar daquele convívio social. Ela tinha que estar afastada de todos eles. Não é? Então, olhando para esse fato, dessa mulher ter saído do seu lugar de exclusão, de margem, ter se degladiado, não é? Porque uma mulher doente que está sangrando, com certeza anêmica, fraca, degladiado com aquela multidão que estava apertando Jesus, conseguindo abrir espaço ali, não é? Para chegar até Jesus e tocá-lo. Irmão, isso pediu dela grande determinação e uma fé extraordinária. Ela foi além do ordinário aqui. Não é? Ela precisou superar barreiras, não é? Para chegar até Jesus. Ela violou normas sociais. Ela teve que ignorar pessoas, o medo. Porque, veja, ela já era rejeitada pela sociedade. Imagine ela tocar em Jesus, que ela não conhecia, ela não sabia o que esperar. Tocar em Jesus e Jesus rejeitá-la publicamente. Ali, oficialmente, seria decretado o fim daquela mulher. E ela teve que encarar e superar esse medo. Certo? Eu tenho certeza que você gostaria de ter a chance essa manhã de tocar em Jesus e sentir que a tua resposta de oração foi atendida essa manhã.
Agora, o ponto central é o quanto você está disposto a enfrentar de obstáculo para chegar até Jesus. Você está disposto a terminar algumas amizades? Está disposto a terminar seu namoro, seu noivado? Está disposto a abrir mão de um emprego para estar mais próximo da igreja, do que Deus está fazendo? E assumir um outro emprego que talvez você vai ganhar um pouco menos, mas você vai poder manter suas disciplinas espirituais? Você está disposto a mudar hábitos? A deixar presunção de lado, ego de lado? O quanto você está disposto a superar barreiras para tocar em Jesus? Todo mundo quer o caminho fácil. Até eu que sou bobo. Não é? Mas não tem caminho fácil, irmãos. Não é? A porta não é estreita e cada um que carrega sua cruz. Não é? Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele diz: a fé que nunca é acompanhada por ação é uma fé morta. É um conceito, não uma confiança. Irmão, dizer que tem fé, se eu treinar um papagaio, ele fala. Como é que você demonstra que tem fé? Agindo. A sua fé se traduz em ação. É a história do rapaz que colocou uma corda entre dois edifícios e atravessou. E o pessoal lá embaixo vibrando e falando: você consegue agora voltar, vai e tal. A corda te aguenta. Ele fala: vocês confiam que eu consigo? Confiam que a corda aguenta? Todo mundo: confia. Então quem vai subir aqui e passar comigo? Opa! Não confio tanto assim, né? Certo? Talvez a tua fé em Jesus seja mais um conceito do que uma confiança. Porque a fé seria: não, eu vou subir nessa corda, eu sei que ela vai me segurar. Eu vou superar essas barreiras, eu vou abrir mão. Porque eu sei que Deus não vai me deixar na mão. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a salvou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Deus tem seu tempo, ok? O tempo dele é diferente, ele se move diferente. Então, obviamente, aqui ele não está seguindo o cronograma e o relógio que as pessoas esperavam que ele seguisse. E isso faz com que, no meio dessa situação urgente e de tantas pessoas que estavam ao redor dele, ele acabasse priorizando aquela mulher sem nome. Isso tem um significado profundo. Começando que é inesperado, certo? A partir do pressuposto que essa mulher é uma mulher marginalizada, isso tem um significado profundo. Porque quando Jesus já não está dando tanta atenção para aquela multidão, porque ele está acompanhando Jairo, um homem de status, e ele deixa um homem de status esperando, e ele se volta totalmente para uma mulher que nem nome tem, ele está mostrando que ela tem valor. É uma atitude que mostra: você tem valor. Não é? E observando o quadro todo, nós vemos que Jesus não queria apenas curar aquela mulher. Mas essa atitude dele, porque Jesus podia, ela tocou, ela foi curada. Ele poderia ter continuado o caminho dele. Ok, seria um milagre impessoal, mas nosso Deus é um Deus pessoal. Então ele não queria apenas curar ela, ele queria restaurar a dignidade dela na sociedade. Porque ele se preocupa com o ser, com a pessoa. É um Deus pessoal. Então ele para, ele ouve ela sem interrompê-la, isso demonstra atenção e foco. Ele permite que ela derrame todo o seu coração, ela estava trêmula, não é? Em posição de totalmente vulnerabilidade. E como se isso não bastasse, então, quando ele responde a ela, ele a trata com grande doçura, ele a chama de filha. Ele a chama de filha. Ou seja, ele está reforçando
o valor, ele está reforçando a importância dela diante daquela sociedade. Você percebe? Não é apenas sobre a cura. Aqui já se trata sobre uma restauração total do ser. E com certeza você já se sentiu como essa mulher, entendeu? Talvez não todos, talvez você tenha um psicológico de ferro blindado, mas muitos passam por crises de não tenho tanto valor assim, não tenho essa dignidade, estou sendo excluído. Não é? E quando você se sente dessa forma, se você se sente ou se sentiu dessa forma, sem esperança, sem valor, você pode ter certeza que Jesus te vê. Você pode ser invisível para a sociedade, para Deus não. Não é? Ele se importa profundamente com você. E o desejo dele não é apenas aliviar a sua dor, mas é te restaurar completamente como ser. Como um ser. É lindo porque, uma vez em Cristo, nós não somos mais definidos pelo passado ou pelas cicatrizes ou feridas que nós continuamos carregando do nosso passado, mas agora nós somos definidos pelo amor, pela graça de Deus. E óbvio que isso nos atribui identidade, valor, significado. Não é? Isso muda tudo. Você pegar uma pessoa sem valor, identidade e amor e entregá-la a isso, você tem um novo ser ali. Você tem um novo ser ali. Jesus lhe disse: filha, a sua fé te salvou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Então Jesus destaca, olha, a sua fé não apenas te curou fisicamente, mas ela restaurou sua dignidade. E mais, hoje você foi salva. A eternidade agora é uma realidade para aquela mulher. Não é? Entenda, a expectativa dela era ser curada. Esse era o plano dela, tipo, era o auge, eu quero ser curada. Jesus tinha outro plano. Deus tinha um plano maior. Qual era o plano maior? O topo, a cereja do bolo. Salvá-la. Salvá-la. E aqui você começa a montar o quebra-cabeça e perceber que aquela mulher tinha uma questão urgente também. Jesus tinha uma questão urgente para resolver ali, tanto quanto o pedido de Jairo. Não é? Efésios 3:20 diz para nós, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Nós vamos até Deus com nossas expectativas, correto? Mas Deus pode ter outros planos. Planos maiores. Planos maiores. Deus nos deseja entregar muito mais. Talvez sua expectativa era uma cura, mas Deus deseja restaurá-lo e entregar uma paz duradoura. Então, você deve ampliar seus horizontes. Nós somos extremamente limitados ao nosso plano. Ok, nós estamos nesse plano, mas nós servimos um Deus que não está nesse plano. Isso permite que você amplie seus horizontes. Do que adianta você receber uma cura se você vai morrer mesmo? Do que adianta? Você está ganhando alguns anos de vida, mas você vai morrer. Não é? Do que adianta receber uma cura se você não for curado eternamente? Salvo eternamente. É um horizonte muito mais amplo, irmãos. Eu não quero receber 5 anos de vida e perder uma eternidade, se eu tiver que escolher. Do que adianta você receber as riquezas que você deseja tanto, e eu também. Ontem mesmo eu estava indo para uma convenção, o Jorge estava do meu lado, ele olhou assim e falou, uma Ferrari! E eu ali encarnei o espírito Velozes e Furiosos. Falei, eu quero ver de perto.
Não é todo dia que você vê uma Ferrari, né, irmãos? Na rodovia assim, para esses lados aqui. Aí a gente entrou num retão, aí eu falei, ela vai pisar. O Jorge já com o celular aqui. Eu queria poder dirigir uma Ferrari, nunca tive essa experiência na vida, não sei nem como seria. Mas se um dia Deus quiser, teu filho está pronto. CNH está em dia. Mas eu vou precisar de riqueza, hein, irmão? Porque se você me der uma Ferrari hoje, eu tenho duas alegrias. Ganhar a Ferrari e vender ela uma hora depois. Porque eu não tenho condição mínima de manter uma Ferrari, irmão. Então, mas o que adianta nós recebemos essas riquezas? Depois nós vamos viver escravos dela e perder nossa eternidade. O que adianta? É como o homem louco, lembra? Você é louco. A sua alma vai ser pedida hoje, cara. O que adianta você ter esse monte de celeiro aí? Percebe? Amplie seus horizontes. E o ponto 3, agora que da mulher, o relato se volta de novo para a história de Jairo. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram, sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Eu particularmente leio isso aqui como uma ironia. Sua filha morreu, você foi aí, Jesus vai curar, tá? Por que você está incomodando ele aí? Não deu em nada. Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia. Jairo estava pacientemente, com fé ainda, olhando Jesus calmamente, falando com aquela mulher. Enquanto Jesus ainda falava, Jairo infartando ao lado de Jesus, mantendo ali o semblante sério. Chegam os mensageiros da casa dele, com a pior notícia, a notícia que ele mais temia. Sabe o telefonema que você mais temia? Eles chegam com o telefonema que Jairo mais temia. Cara, sua filha morreu, mano. Acabou. Para de incomodar esse Jesus aí. Você tem que voltar, que agora vai rolar o velório. Já era humano como nós. Meu primeiro pensamento seria, cara, minha filha morreu porque o Miss Simpatia resolveu agora conversar com essa Zé Ninguém e se atrasou para ir curar minha filha. Jesus se atrasou. Você podia ter curado ela, mas você se atrasou. Então é quando o medo e a dúvida tomam conta. E de novo o Jairo está saindo muito bem, porque provavelmente a violência teria entrado aqui conta também, né? Teria partido para cima de Jesus, certo? E se o medo e a dúvida tomam conta, nós temos uma crise de fé se instalando. Porque eu tive fé em Cristo, não adiantou de nada, certo? A fé não resolve nada. Jesus obviamente percebeu o que estava acontecendo e instantaneamente ele olhou para Jairo com um chamado. Não tenha medo, continue com a fé, continue esperando. Nós já vimos o quadro um pouco maior. Jesus não se atrasa, ele tem um outro relógio, ele se move por propósito. Então essa frase de Jesus para Jairo é algo como, Jairo, eu ainda tenho um propósito nisso tudo. Agora o ponto é, você ainda tem fé para viver ele? Eu ainda tenho um propósito. Você tem fé, Jairo, para ainda viver ele? Você vai aguentar passar por isso? Ou você vai sucumbir à crise? Não é? Jairo estava a ponto de perder a fé. Por causa do quê? Sofrimento. Eu não sei se você já esteve nessa posição, eu já estive. E é muito difícil. É muito difícil. Não é? Agora veja, o sofrimento daquela mulher foi justamente o que levou ela até Jesus, onde ela recebeu não só a cura, sua dignidade e principalmente a salvação. Então, vendo esse quadro completo, nós conseguimos enxergar que Jesus usou daquele sofrimento
para cumprir um grande propósito na vida daquela mulher. Mas o sofrimento existiu, a dor existiu, a fraqueza estava lá, a anemia estava lá, a exclusão estava lá. Mas havia um propósito. Não que Jesus deu a dor para ela para cumprir isso, mas estamos aqui, irmãos. E uma vez que estamos nesse mundo caído e destruído pelo pecado, nós estamos vulneráveis para o efeito do pecado. Então nós ficaremos doentes. Nós teremos doenças. E essas doenças podem nos levar. Nós estamos vulneráveis a dores, emoções quebradas. Então não é como que Jesus falou, eu vou dar uma doença para ela. É mais como Jesus usando a doença, se aproveitando da dor para um propósito. Não é? Olhando para Jairo, óbvio, humanamente, ele jamais poderia ver o quadro todo ali. Mas o aparente atraso de Jesus tem um propósito. Qual é o propósito? Jesus nunca quis curar a filha de Jairo. Ele queria ressuscitar a filha de Jairo. Porque isso teria um propósito muito maior, para um plano maior. Jesus nunca quis curar a filha de Jairo. Tem um livro maravilhoso, que é O Sofrimento Nunca é em Vão. E ele diz assim, ela diz assim, né, que é uma escritora, Elizabeth, Deus tem um propósito amoroso. Ele pode transformar algo terrível em algo maravilhoso. O sofrimento nunca é em vão. O sofrimento que Jairo enfrentou, preparou para ter uma grande experiência com Deus. O sofrimento que a mulher enfrentou, a preparou para ter uma grande experiência com Deus. A Bíblia traz diversos, milhares de relatos de grande dor e sofrimento. Começando pelo principal, nosso Jesus. Não é? Ele foi assassinado. Você talvez já tenha assistido os filmes que tentam relatar esse processo. Tente ler alguma publicação que relata esse processo do ponto de vista médico, para ver o estresse e o sofrimento daquele corpo. O nosso Deus sangrou. Mas todas essas vezes que nós vemos o sofrimento acontecendo na Bíblia, o sofrimento nunca é em vão. Nunca é em vão. Deus o usa para cumprir propósitos em nossas vidas. E isso deveria fortalecer sua fé no momento da crise. Por quê? Porque, como eu disse, viver nesse mundo é certeza de sofrimento. É certeza de sofrimento. Mas o grande amor de Deus por nós pega algo que seria apenas dor e sofrimento, apenas destruição, algo que não teria sentido nenhum, propósito maior nenhum, e usa essa dor para algo muito maior. Você passaria pela dor, irmãos. Eu vou passar pela dor, já passei por dor. Você passa por dor, já passou, vai passar. Nós estamos nesse mundo, nós estamos vulneráveis à dor. E algo que seria apenas para a nossa destruição, Jesus, por amor, o usa para que não seja em vão. Ou seja, mesmo no pior cenário que você pode viver, você pode ter uma certeza, o sofrimento não é em vão. Mas requer, muitas vezes, esperar pacientemente ao lado de Jesus, que calmamente está fazendo outra coisa. C.S. Lewis tem um livro maravilhoso, chamado Anatomia de um Luto. E nesse livro ele tem uma frase que me marcou muito. Ele diz assim: você não pode ver claramente enquanto seus olhos estiverem embaçados de lágrimas. Isso é uma metáfora que ele usa para descrever como a dor nos impede de ver a realidade. E por vezes até mesmo a presença de Deus e o agir de Deus. É difícil ver quando o teu para-brisa está molhado. E aqui eu faço um adendo importante. Se Jairo, quando recebeu essa notícia, ele não estivesse cercado ali de Jesus e os discípulos, quem estaria ao lado dele? Além, óbvio, daquela multidão que nem o conhecia, que na verdade não havia relacionamento, basicamente ali. Ele estaria cercado dos mensageiros da casa dele, que vieram trazer as péssimas notícias e tentaram destruir sua fé.
não é? Por que você ainda incomoda Jesus? Sua fé não serviu de nada. A crise ia se instalar e ele perderia a fé. Durante o seu momento de dor, onde você está? E com quem? E com quem? As pessoas costumam postar no Instagram seus momentos de dor, cara. Você deveria estar num lugar onde tem pessoa ou pessoas que verdadeiramente podem te ajudar, muito mais do que dar um like numa foto. Jairo teve a graça de estar num lugar onde tinha pessoas que poderiam ajudá-lo. Essa é a importância de vivermos igreja. Estar cercado pelos discípulos de Jesus. Porque no momento que seus olhos se encherem de lágrimas e ficar embaçado de tanto choro, são esses que vão ser usados por Deus para segurar você. Para segurar sua fé. Para que mesmo sem enxergar, eles te guiem, através do Espírito Santo, em meio à dor, em meio ao vale, e você saia de lá com fé. Infelizmente, muitos se cercam no meio da dor dos mensageiros do próprio Satanás. E, obviamente, Satanás vai usar a sua dor para infligir mais dor e destruir qualquer expectativa neste mundo de felicidade e muito menos uma eternidade. A multidão riu de Jesus. Porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer, menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Então, ok, Jairo manteve a fé. Ele ouviu ali as palavras de Jesus. Jesus proibiu que a multidão seguisse, foi apenas Jesus e os discípulos. E imagina Jesus falando: acabou, vocês agora ficam daqui para cá ninguém me segue. Não é? Foi até a casa de Jairo. Chegou em Jairo, estava aquele tumulto e tal. Jesus: o que vocês estão aí chorando e tal, esse tumulto? A menina só está dormindo. Aí eles começam a rir de Jesus. Aí eu acho engraçado. O que foi a resposta de Jesus? Colocar eles para fora também. Tipo assim, não vai ajudar, também não atrapalha, né? Vaza todo mundo, vai para fora. Aí fica lá Jesus, discípulo, o pai, né, a mãe. E Jesus vai até onde a menina está. E ele faz um gesto extremamente simples, ele a pega pela mão. Irmãos, não tem óleo ungido aqui, não tem grandes rituais, não tem 27 voltas, não tem gritaria, nada. Um gesto simples. Gesto simples. Tá? Jesus a pega pela mão, gentilmente, e diz: Talita cumi. O escritor Marcos, ele decidiu deixar essa palavra no original. Isso aqui é aramaico. Ele escreveu o relato no original. Sabe quando você presenciou ou viu uma situação, algo que te impactou tremendamente, e você vai contar para alguém e você fala: não, peraí, eu preciso lembrar exatamente o que a pessoa falou. Por quê? Porque você quer gerar o mesmo impacto que gerou em você. Marcos foi extremamente impactado. Ele falou: não, eu vou contar isso, mas tem que ser a palavra que ele usou. Ele falou: Talita cumi. Por que gerou tanto impacto? Esse termo era usado como um tom muito afetivo. Seria o termo que a mãe daquela menina acordaria ela todas as manhãs. Algo como: querida, hora de acordar. Princesa, o sol raiou. Era um tom extremamente afetivo, doçura, de novo, um Deus pessoal. Não é um milagre pelo milagre, é um Deus pessoal.
E Marcos quis registrar o termo, gentileza, doçura, não é? Querida, está na hora de acordar. Não é? Irmãos, tenta se pôr naquele quarto, cara. Tem uma menina morta ali. Não é? E chega Jesus, pega ela pela mão e fala: princesa, o sol nasceu, está na hora de acordar. Você consegue perceber o poder disso, nessa gentileza? É como se Jesus, você olhando a cena, ele nesse momento virasse para você e falasse: se eu te pegar pela mão, até a morte não passa de uma noite de sono, meu filho. Não há limites. Não é? Jesus está falando: o que é o fim para vocês, para mim, uma noite de sono. Você dorme todos os dias, é só mais uma noite de sono. Não é? E meio ao sofrimento que você passou, está passando, olhando para Jesus, né? Para isso, para esse poder, você pode se apegar, né, à esperança da ressurreição, à esperança da vida eterna. Irmão, você tem dinheiro? Vá para Israel e entre no túmulo de Jesus. Ele não está lá. Ele não está lá, irmãos. Não é porque simplesmente a Bíblia nos conta. Relatos, testemunhas oculares, textos históricos. Ele estava morto. Ele ressuscitou. Apareceu para centenas de pessoas. Eles não escrevem fábulas, testemunhas oculares. Você pode ir pessoalmente ver. Onde os historiadores e estudiosos falaram que Jesus estava enterrado. Tem uma placa lá. Ele não está mais aqui. Nós podemos nos apegar à esperança, a este poder, ressurreição, vida eterna. Jesus tem o poder não apenas de nos curar, mas trazer a vida da morte. De novo, pegar algo que seria somente destruição e dor, a morte, nosso maior inimigo, irmãos. Quem não teme a morte? Talvez você não tema a sua morte, mas a morte daqueles que você ama. Quem não teme a morte? Deus pega o nosso maior inimigo e, ironicamente, Ele tira da morte a vida. E qual vida? A vida perfeita. A vida perfeita. Nós temos agora o quadro todo. O quadro todo, a história toda foi contada. Olhe para os três personagens. Olha para os relatos. Jesus curou a menina. Curou Jairo. Curou a mulher. Doçura, amor, gentileza, restauração. Cada passo dele parecia uma dança ensaiada. Ele chegou perfeitamente em cada lugar, na hora oportuna, no momento certo. Parece que foi ensaiado. Por que alguém apressaria Jesus? Por que alguém duvidaria desse poder? Timothy Keller diz: o Filho de Deus sofreu por nós, outros deuses nunca sofreram por nós. Este é um Deus que sabe o que é sofrer, e por isso nós podemos sempre ir até Ele. Irmão, pegue qualquer sistema religioso, instituições, compare com o cristianismo. Qual Deus sangrou por você? Qual? Qual Deus sangrou por você?
Qual Deus sofreu por você antes de você, ao menos, não é, ser amigo dele? Antes de você ter feito 30 rituais, gastar tudo que tinha. Deus sofreu por nós, outros deuses não. Ele sabe o que é sofrer. E como Ele sabe, você pode ir até Ele. Ele sabe o que você está passando. Não é? Então, hoje, esse relato é como Jesus nos chamando para confiar nele. Se Ele te segurou pela mão e venceu a morte, irmãos, o que é que Ele não pode fazer por você agora? Alguém que venceu a morte? Alguém que não está ligado a esse tempo e espaço? O que é que Ele não pode fazer por você? Então o convite é: deixe que Ele transforme o seu desespero em esperança e a sua dor em propósito. Vou refletir e praticar. Ponto 1. Reconheça sua total dependência de Cristo e, como Jairo, leve a Ele suas maiores urgências e desesperos. Ponto 2. Entregue suas ansiedades a Deus, sabendo que Ele age de maneira soberana e nunca falha em seu propósito. Ponto 3. Confie que Jesus quer mais do que resolver problemas. Ele deseja restaurar sua alma e trazer a cura plena. 3 pontos para você refletir durante sua semana, para que você ore. Eu espero, na verdade eu tenho a fé dentro de mim de que Deus tocou o seu coração, que você vai sair daqui aliviado, esperança, fé, mesmo que aparentemente Jesus esteja atrasado, as coisas saíram do controle. Não. E como não seria diferente, eu gostaria que você orasse a respeito disso. Não é? Eu não posso orar por você. Aliás, eu nem sei o que você está passando. Não é? Então, eu quero te incentivar a você orar a Deus. Levar até Ele o seu problema. Levar até Ele a sua dor, o teu sofrimento, os seus medos, seus anseios, suas emoções. Ele sabe o que é sofrer. E talvez o teu sofrimento te conduziu até aqui hoje, para que você hoje toque nele.